Então, boa noite, né? Então, a aula de hoje nós iremos abordar, né, justamente a solução de problemas de programação linear utilizando a planilha. Então, essa avaliação, a avaliação corrente 03, nós temos 4 exercícios, né? Que eu vou agora apresentar a solução deles, tá? Então, o primeiro exercício, tá? Eu vou lê-lo, tá? Vou apresentar o modelo. Depois de apresentado o modelo, eu vou montar a planilha, que é mais ou menos um esquema padronizado que eu utilizo, tá? E que eu disponibilizarei para vocês essa planilha, né? Depois da aula, tá? E finalmente, né, utilizar o solver, né, para nos apresentar a nossa solução. Tá? Então, primeiro problema, tá? Eu sempre coloco, né? O primeiro problema está aqui, né? Aigara Airlines, tá? Tem 2 tipos de aeronave em sua frota. O Constellation tem 120 lugares para transporte de passageiro e 5 metros cúbicos de espaço para transporte de carga. O DC-3 tem 20 lugares para transporte de passageiro e 2 metros cúbicos de espaço para transporte de carga. A empresa quer transportar 600 passageiros e 32 metros cúbicos de carga. A companhia calcula em 3.000 litros o combustível para uma viagem com Constellation e 1.000 litros para o DC-3. Quantas viagens de cada ativo deveriam ser usadas no transporte com o menor consumo de combustível? Bom, então, a primeira questão, né? Do que nós estamos tratando aqui? É um problema o quê? Né? É um problema de programação linear. Nós temos, né, recursos, né, limitados. Então, eu vou primeiro aqui, né, justamente apresentar aqui uma tabelinha em que eu vou fazer as 3 coisas básicas, né? Definir variáveis, tratar das funções objetivos e, né, tratar aqui da minimização, né, da função objetiva e das nossas restrições. Então, deixa eu colocar aqui primeiro de tudo, né? Um momento aqui. Então, eu vou aqui no nosso problema apresentar aqui, né? Eu vou escrever aqui, né? As nossas, né? Definir as nossas variáveis. Então, quais são as nossas variáveis, né? A gente quer, ele está dizendo, ó, quantas viagens, né? Então, quantas viagens de cada tipo. Então, nós temos aqui, ó, né? Quantas viagens, né? Temos aqui, né? O X1, vamos estabelecer a variável X1 como número de viagem do Constellation. Eu sempre aconselho, né, quando a gente definir as variáveis, colocar ali também os parâmetros, né, relativo a essa variável. A gente tem aqui, a gente sabe que tem 120 lugares, 5.000 metros cúbicos e tem 3.000 litros. Tá? E no caso nosso ali, do DC3, a gente vai chamar a variável X2, é o número de viagens do DC3, que tem 20 lugares, transporta 2 metros cúbicos e 1.000 litros. Qual é a função objetivo, gente? Está aqui, ó. Quantas viagens deverão ser usadas com menor consumo de combustível? Se é menor, a função o que é? Minimizar, certo? Tá aí, ó. Minimizar Z
igual a 3x1, relativo ao consumo do Constellation, mais 1.000, que multiplica x2, relativo ao consumo, né, do DC3. Aí, quais seriam as nossas restrições? As restrições diz respeito a quê? Tá? Diz respeito à capacidade de carga de cada urinário, né? Quer dizer, a quantidade de passageiros que a gente precisa transportar e a quantidade de cargas. Então, aqui, né, vamos pegar primeiro aqui, ó, o número de nossos passageiros. Então, a quantidade de viagens, vezes 120 aqui lugares do Constellation, mais 20 vezes x2 do DC3, que vai ter que transportar pelo menos 600 passageiros. E a quantidade de carga, né, que... Então, o que nós temos aqui? Nós temos expresso o nosso modelo, né, chamado o modelo aqui, né, na forma o quê? Na forma canônica, tá? Muito bem. Então, agora eu vou aqui inserir, né, a nossa matriz, que é uma matriz mais ou menos padronizada que eu utilizo, né, nos nossos problemas, tá? Tá aqui, tá? Então, agora eu vou explicar como é que a gente monta essa matriz aqui, porque, de certa forma, ela é recorrente em todos os nossos problemas que nós iremos, tá? Então, nós temos aqui, ó, a variável x1 e x2, tá? Constellation em DC3. Eu geralmente coloco em cinza aqui os parâmetros das variáveis. Esse daqui em amarelo são as variáveis relativas a x1 e x2. Temos aqui a nossa função objetivo z. E aqui as restrições, onde de um lado eu coloco aqui em azul, tá, a nossa matriz tecnológica. Deixa aqui uma coluna aqui em laranja que vai justamente calcular os valores, né? É chamado LHS, né? É o produto, né, da matriz tecnológica pelas variáveis, e o RHS, que é, né, o right run decide, que são as variáveis. E aí, com uma forma também de facilitar a nossa análise, eu deixo aqui, né, os sinais de desigualdades que possuem aqui. Tá? Então, como é que a gente faz isso daqui? Olha, gente, eu aqui, né, nesse caso, eu só vou também dar uma incrementada, que eu vou chamar isso aqui, ó, como eu falei para vocês, a gente pode dar nome às variáveis, não é isso? Onde é que a gente dá nome às variáveis? Aqui, ó, nós vamos lá em definir nomes. Em definir nomes, nós iremos chamar a variáveis, né, que eu estou chamando aqui, P01. Pois não, Jussara, pode falar. Saiu da reunião? Então tá, eu chamei aqui variáveis P01, tá? Opa. Então tá aqui. Então, variáveis P01, tá? Então, montado o nosso problema, tá? O que eu irei fazer agora? Vou aqui justamente, né, calcular aqui, colocar a fórmula aqui da nossa função objetivo, que vai ser, né, botar a fórmula aqui, ó, somar produto, tá? Somar produto do quê? Do cinza aqui, certo? Ponto e vírgula do amarelo, que é também chamada de var P01.
tá bom? Pronto. Tá? Se a gente colocar aqui, ó, se a gente testar aqui, tá vendo? Ó, ela vai alterar de valor se a gente alterar o valor das variáveis ali P01. E vamos calcular aqui também, implementar as fórmulas, né, do left-right sum, ou seja, do cálculo das variáveis com a matriz tecnológica. Então, no nosso caso aqui vai ser o quê? Somar produto do quê? Somar produto, que eu vou colocar dessa coluna aqui, ponto e vírgula, eu vou colocar var P0, tá em maiúsculo, né? Variável P01, certo? Tá aqui. Pronto. Então, se já tá aí, né? Já coloquei, tá, o produto e a gente pode aqui copiar e colar. Pois bem, então, está montada o nosso problema, né? O que nós iremos fazer agora é, né, justamente calcular, né, a nossa, o nosso, né, a nossa função ótima, né, através do solver. Onde é que nós iremos ver isso? Lá em dados, solver. A célula objetivo deve conter uma ativa. Então tá ok. Deixa eu só colocar aqui, excluir. Ok, deve ter alguns problemas aqui. Então, excluir. Então, vamos lá. É uma função aqui, ou é maximizar ou minimizar, né? É uma função de minimizar. Qual vai ser a nossa função objetivo? Vai ser a nossa função G. Onde nós iremos alterar nossas células serão nas células amarelas aí. Aí vamos adicionar, né, o nosso conjunto de restrições. E nesse nosso caso aqui, ó, né, as nossas células laranja vão ter que ser o quê? Maior ou igual, tá, às nossas células vermelhas. Ok. E aí, no nosso caso, não vai estar aparecendo, né? Por isso que é importante vocês assistirem o vídeo, porque no vídeo eu consigo fazer a edição, tá? Mas eu vou tentar pegar aqui agora, Ctrl F, Function Print Screen. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar aqui a equação. Opa. E então, né, a função objetivo, ou melhor, o nosso solver, ele vai estar, né, dessa forma aqui, ó, tá vendo? Definir a função objetivo, aqui, o que vai aqui? Vai a célula verde, mínimo, o que vai aqui? As células amarelas, e aqui a questão, né, das células laranjas, maior ou igual às células vermelhas, tá? Então, deixa eu lá voltar para o solver. Na realidade, isso aqui eu só peguei né, tá aqui, né? Então, né, no nosso caso, tá? Nós vamos resolver o problema. Opa, deve ser uma fórmula. Ah, tá. Aqui, ó, a célula verde. E resolver, tá? E deu o nosso ok aqui, né? E aí temos, né, que vai ser necessário 4 Constellation e meia dúzia DC3, tá? Muito bem, então vamos agora. Então esse é o tipo de problema do quê? De um mix de produção, né, com minimização de custos, tá?
Pois bem, então vamos agora ao nosso segundo problema, né? Temos ali uma rede de depósitos de materiais de construção, tem 4 lojas que devem ser abastecidas com 50, eu vou colocar aqui, né, 80, né, seria aqui, ó, 50, 80, 40, 100, né, com, né, com areia de areia grossa. Essa areia pode ser carregada em 3 pontos, P1 e P2, cada um 90, né? 90, 90 e 90. Então, a primeira coisa que nós iremos verificar aqui é se aquilo que está sendo ofertado, isso aí que nós iremos ver mais adiante, é chamado o problema de transporte, tá? Então, no problema de transporte, tá, nós minimizamos os custos. Então, aqui nós temos aqui, ó, as lojas, né, vão justamente dar uma soma de 270, ou melhor, os pontos, né, de oferta vai ser 270, e as lojas também vão consumir 270. Esse é o tipo de problema, tá, que não vai precisar, como nós verificaremos na aula que vem, criar nenhuma variável artificial, tá? Então, como é que nós modelamos este problema, tá? Vamos lá, tá? Bom, a modelagem desse problema eu vou deixar, né, basicamente, né, no formato aqui, né, da nossa fórmula aqui, que vai ser essa daqui. Opa, eita. Nada a ver. Deixa eu pegar aqui. Vai ser desse tipo aqui, ó, certo? Então, né, vamos definir as variáveis, a quantidade transportada do ponto I para a loja J, e a função objetivo, né, vai ser minimizar o somatório, né, de todas as instâncias que existe de custo de IJ, X e J. Tá? Então, vou agora, né, montar o que seria o problema típico, né, da matriz para um problema de solução de transporte. Então, deixa eu colocar aqui, né, como é que seria a nossa matriz. Então, eu só vou dar uma aumentada na resolução para vocês enxergarem melhor. Que só vai interessar, né? Deixa-me ver, exibir, zoom de solução, assim fica melhor, né? Então tá aí, ó, tá? Então, as nossas variáveis aqui, né, serão, né, o que está em amarelo aqui, ok? E, né, aqui, ó, o que significa isso daqui? Isso daqui é o x11, x12, x13, x14, x21, x22, x23, x24. Então, essa aqui são as variáveis que são as quantidades que serão transportadas, tá? Aqui nós teremos, logicamente, como a gente vai ter algumas quantidades aqui, nós teremos aqui, tá, a quantidade, né, que será, que sairá da loja P1. A quantidade que sairá da loja P1 vai ser o quê? A soma, né, de tudo que sai, quer dizer, do ponto P1, perdão, do ponto P1, né, vai ser isso daqui. A quantidade que sai do P2 vai ser, né, o somatório do que vai de P2 para a loja 1, para a loja 2, para a loja 3, para a loja 4, que é a mesma fórmula aqui, que é o somatório dessa linha aqui.
Muito bem. Da mesma forma, nós teremos aqui que cada loja vai receber uma certa quantidade de areia grossa, de P1, de P2 e P3. E a quantidade que ela vai receber no total é a soma de todas elas, como, de certa forma, eu coloquei aqui, tá? Então, agora nós iremos aqui, né, colocar aqui a fórmula também. Tá? Então, nós temos aí o nosso problema já aqui, né, modelado em termos de Excel, né, no termos do Excel, né, para a gente já implementar o Excel. Então, vamos lá, tá? Como é que a gente vai, né, colocar aqui a matriz de custo? A matriz de custo vai ser o quê? Somar produto, certo? Do quê? Disso daqui, ponto e vírgula, isso daqui, certo? Tá aí. Podia até, para ficar que nem o problema anterior, colocar aqui a nossa planilhazinha de variáveis em cinza, tá? Que aqui o custo vai ser sempre o amarelo com cinza, tá? Pronto. Problema modelado. Nós iremos agora buscar nosso ponto ótimo, que será feito por quem? Pelo solver. Então, não vai aparecer, mas eu vou implementar aqui o solver e depois, né, vou deixar demonstrado aí para vocês, tá? Então, tá? Definir função objetivo célula verde é uma função de minimização. Vamos alterar o quê? As células amarelas, tá? E aí vamos adicionar restrições. Então, a primeira é que as colunas laranjas vão ser igual às coluninhas vermelhas. Ok. E vamos adicionar mais uma. Essa linha laranja vai ser igual a, né, linha vermelha. Ok. E vou pedir aqui, tomar cuidado para colocar o simplex, né? Eu só vou agora pegar aqui, ó, function print screen. O cara tem que ser artista aqui, né? Ele tem que... Deixa eu me ver aqui. Fechar esse trem. Então, o nosso solver está aqui, ó. Ele fica... Opa, ficou... Tá? Tá aqui, tá? Definir função objetivo, C1, célula verde. Alterando o quê? As células variáveis amarela. E aqui, ó, C18F18 igual a C19F19 é justamente... Não, é C... Exatamente, é isso daqui igual a isso e isso daqui igual a isso, tá bom? Eu vou agora, né? Utilizar aqui a nossa ferramenta, o solver, para solucionar o nosso problema. Está aqui, solver, o nosso problema já está montado, né? E vai resolver e vai dar o nosso ponto ótimo, certo? Então, aqui está dizendo, né? Olha, a gente vai pegar... O que está dizendo aqui, ó? Do ponto P1, nós vamos entregar 90 na loja 4.
do ponto P2, vai entregar 50 na loja 1, 30 na loja 3 e 10 na loja 4. E do ponto P3, nós entregamos 80 na loja 1 e 10 na loja 2. É isso aí. Então, né, solucionado o nosso problema, vamos para o nosso terceiro problema. Né? O nosso terceiro problema é o problema do quê? Da organização do espaço. Todos esses problemas, eles, como eu já disse para os senhores e para as senhoras, são problemas típicos que eu deixei naquela planilha com vários tipos de problemas típicos. Então, é bem interessante dar uma olhada lá e fazer essa correlação. Né? Então, vamos lá, né, no nosso... Eita. Vou pegar aqui agora, né, que é montar aqui o nosso problema. Né? Bom, eu vou aqui, primeiro de tudo, né, ler o problema, né? Um fazendeiro dispõe de 400 hectares cultiváveis com milho, trigo ou soja. Cada hectare de milho exige 2.000 para a preparação de terreno, 20 homens-dia de trabalho e gera um lucro de 600 pila. Um hectare de trigo envolve custos de 2.400 para a preparação de terreno, 300 homens-dia de trabalho e dá um lucro de 800 pila. Analogamente, um hectare de soja exige 1.400, 24 horas dia e dá um lucro de 400. O fazendeiro dispõe de 800 mil reais para cobrir os custos de trabalho e 7.200 homens-dia de mão de obra. Elabore o problema e resolva um modelo de programação matemática linear de forma a calcular a alocação de terra para os vários tipos, né, de cultura com o objetivo de maximizar o lucro. Bom, então, eu, né, como de praxe, vou apresentar primeiro aqui, né, os nossos 3 passos, né? Definição de variável, função objetivo e restrições. Tá bom? Também aqui, né, de certa forma, como um lembrete, para facilitar a nossa solução, eu vou deixar aqui, ó, as informações que foram dadas ali no nosso problema, ó, né? Primeiro, vamos ver aqui o que vai ser as nossas definições de variáveis aqui, ó. Eu vou definir aqui a nossa variável x1 como o quê? Como o espaço para a plantação de milho. Vamos colocar aqui x2 como o espaço para a plantação de trigo. E o x3, o espaço para a plantação de soja. Então, milho rende 600, trigo 800 e soja 400. E a gente tem que dar uma olhada no seguinte, é 300 o quê? Né? O lucro é baseado em quê? Né? É dar um lucro, né, por hectare, né? Ele está dizendo que nossa base de medida, né, é aqui, eu vou até colocar o hectare, tá bom? Para a gente não ter dúvida. O espaço aqui é tudo em hectare, tá bom? Então, tá aqui. Então, agora, qual vai ser a função objetivo? A função objetivo vai ser maximizar, um resolve de a fim de maximizar, né, Z igual a 600x1 mais 800x2
mais 400x3. E aí nós temos as restrições. A primeira restrição é a restrição dos hectares existentes. Então, nesse caso aqui, ó, o x1 mais o x2 mais o x3, ele tem que ser menor ou igual a 400. Tá? Além disso, também os custos de plantio. Tá? O custo de plantio, né, do milho, do trigo e da soja não pode exceder de 800 mil pila. E também, né, o limite, né? Então aqui, né, eu vou também aqui colocar da área, né? Aqui eu vou colocar o recurso, né, financeiro. E aqui os recursos humanos. Ótimo. Então, pronto. Eu tenho, de certa forma, como sempre, aqui no nosso, né, definido o nosso problema e modelado o problema no formato canônico. Então, o que eu vou fazer agora é montar a nossa famosa, quer dizer, já vou deixar montado aqui para vocês, a nossa famosa tabela, né? Logicamente, para não ficar de um em um, eu vou... Então, tá aqui, Ctrl V. Tá aí, tá? Então, né, a função objetiva aqui, ó, x1, x2, x3, os parâmetros da função objetivo e as variáveis. Temos aqui, né, a nossa função objetivo e a matriz tecnológica e as relações que temos aqui, né, com as nossas restrições que estão marcadas ali. Então, vamos lá, né, montar o nosso problema. Então, o que nós temos aqui? Vamos colocar aqui, né? Vai ser o quê? Um somar produto do quê? Disso daqui, o cinza, ponto e vírgula, o amarelo, correto? E esse daqui também vai ser a mesma coisa, somar, quer dizer, parecido, né? Mesma coisa não é. Produto do quê? Disso. Aí eu vou colocar aqui, ponto e vírgula, as variáveis. Aqui eu vou colocar só um F4 aqui, e um F4 aqui, né? E pronto. E copiar e colar. Deixa eu ver aqui. Tá certo. Então, nós temos aqui, né, já implementado a equação da função objetivo e as equações LHS das restrições, né? O que é essas equações? Ela justamente ela faz né, a ligação. Como, na realidade, isso aqui seriam, né, como se fossem, né, as variáveis, né, a diferença disso daqui seriam as variáveis de folga ou de excesso. Então vamos lá, né, sem mais delongas, utilizar a nossa ferramenta para resolver o problema, que é o solver. Então vamos aqui no nosso solver, né? Qual vai ser a função objetivo? É a célula verde. Vamos colocar aqui, alterando as células variáveis. E vamos adicionar aqui o quê? As nossas restrições. Isso aqui, laranja menor ou igual a OK. Tá? Pois bem. Então, eu vou agora aqui, mais uma vez, apresentar para os senhores, para as senhoras,
como é que fica os nossos parâmetros solvers, já que ele não consegue aparecer, né? Opa. Já que ele não consegue aparecer no nosso, né, no nosso, na nossa tela, né? Então, vamos lá. Tá aqui, certo? Olha aqui que bacana. Até aumentar um pouquinho, tá aqui, ó. Nossa função, como eu disse, eu comentei, é uma função de maximização, né? Tá aqui, né? Definiu a função objetivo, lembrando, como nós estabelecemos como padrão a função objetivo. Essa célula verde aqui, para a gente não se perder na jogada. Essa célula verde, ela é resultado do quê? Isso sempre tem que ser checado. Isso aqui, quando vocês colocam, tem que ser checado antes de dar o resolver. Aqui tem que estar aqui, certo? E, além disso, a célula verde tem que ter uma fórmula. Que fórmula que ela utiliza? É também um passo que é muito importante. É o somar produto desse nosso amarelo aqui com o nosso cinza. Tá? Alterando o quê? As células amarelas. E aqui a relação do LHS e RHS, que eu geralmente deixo aqui do lado para a gente não se perder. Tá bom? Então, vou lá, né? Vou lá agora, né? Dar o solver e resolver o nosso problema. Pronto. Resolvido o nosso problema, o que está dizendo? Que vai ser plantado 360 hectares de milho. Então, o espaço, nós temos uma folga para plantar, mas o problema todo é que, né, aí a gente podemos fazer uma análise. Qual é a variável, né, qual é o recurso que restringe o nosso problema? É aqui, ó, tá vendo? Ó? É a mão de obra. A mão de obra, ela restringe. Nós temos folga aqui na preparação do terreno e nós temos folga aqui também no espaço. Tá? Isso nós iremos discutir quando tratarmos ali no capítulo de análise de sensibilidade. Finalmente, vamos agora fazer um problema de mistura bem peculiar. Tá? Um açougue prepara almôndegas misturando carne bovina magra e carne de porco. A carne bovina contém 80% de carne e 20% de gordura. E custa 0,80 pila. Isso aqui é mentira, viu, gente? Tá? Eu só coloquei esse número aí, que está bem desatualizado. A carne de porco contém 68% de carne e 30% de gordura e custa 0,60 pila o quilo. Isso aí é unidade de referência monetária, pode se chamar. Quanto de carne bovina e quanto de carne de porco deve o açougue utilizar por quilograma de almôndega se deseja minimizar seu custo e conservar o teor de gordura da almôndega não superior a 25%. Parece ser fácil o problema, né? Mas ele tem umas pegadinhas marotas, como se diz, né? Então, eu vou aqui agora, né? Colocar aqui o nosso problema na forma chamada padrão.
tá? Sem mágica. Tá aqui. Vamos lá. Pá. Então, vamos definir as variáveis. Então, primeiro de tudo, eu vou chamar x1. Eu vou chamar x1 do quê? É a porcentagem de carne de gado. A gente está preparando a almôndega, vai ter uma porcentagem de carne de gado e uma porcentagem de carne de porco. Tá? E x2 é a porcentagem de carne de porco. Nós precisamos, né? A gente tem aqui, né, justamente, né, os valores, né, da carne de porco e da carne, né, da carne de gado, perdão, 0,80 e da carne de porco 0,60. E o que a gente precisa é minimizar esses custos. Aí nós temos, a gente olha assim o problema, mas professor, onde é que estão as restrições? A única restrição que eu estou enxergando aqui, tá, diz respeito, né, ao teor de gordura. Tá certo, esse é mais evidente. Tá aí, ó. Né? Os 20% de gordura que são da carne de porco, mais os 32% da carne de gado, 20% referente à carne de porco, mais os 32% referente à carne de porco, tem que ser menor ou igual a 25. Além disso, o que nós temos? Que o x1 mais x2 tem que ser igual a 1, ou seja, a carne de porco mais a carne de gado tem que dar a somatório 100%. Pois bem, então agora, né, vamos lá montar aqui a nossa tabela. A nossa tabela para solucionarmos utilizando o solver. Tá? Então tá aqui, né? Tá aqui. Função objetivo, né? Eu vou colocar aqui carne de gado. Opa. Gado. Eita. Gado. E carne de porco. Ou x1 e x2, tanto faz. Tá? Só que para a gente relacionar aqui, né? Lembrando que isso aqui está em porcentagem. Tá? Então tá. Nós temos aqui os valores, né? Quanto é que custa e as variáveis. E aqui a nossa matriz tecnológica relacionada com as nossas restrições. E eu aqui sempre colocando, né, do ladinho aqui para a gente lembrar, para não ter essa, né, a gente não se perder na hora de colocar as restrições do software. Então, primeiro de tudo, vamos montar a nossa função objetivo. Vai ser o quê? Igual a somar produto é disso daqui, ponto e vírgula, isso daqui. Somar produto, a linhazinha cinza, que é a dos parâmetros, com a linha amarela. É justamente o que eu estou fazendo, somar produto, o que eu estou colocando é justamente essa equação aqui no somar produto, tá? Aí também eu vou colocar agora aqui, ó, somar produto do quê? Das linhas amarelinhas aqui. Não, eu vou primeiro colocar aqui disso daqui, ponto e vírgula, as nossas variáveis aqui, que para ficar fácil eu vou botar aqui $1. Opa, Ctrl Z. Deixa eu ver aqui, F4. F4. Agora ficou bacana. Pronto, e deu. Né? E aqui, né, a mesma coisa. Pronto, nós temos aí o nosso problema montado na nossa matriz, né, a nossa planilha montada para resolver o problema
de programação linear utilizando Excel. Então, vamos lá, como é que a gente resolve? De novo, vamos lá utilizar o nosso solver. É um problema do quê? Tá ali, ó, minimizar. Então, vamos acertar aqui. Então, minimizar, vai a célula verde, alterando que células? Variáveis, amarela. E as restrições. Vamos adicionar aqui a primeira restrição, isso daqui menor ou igual a isso daqui. Adicionar. E depois, isso daqui vai ter que ser igual a isso daqui. Ok. Vou botar aqui simplex. E aí agora eu vou, né, apresentar para vocês como é que está os nossos parâmetros do solver. Os nossos parâmetros do solver estão dessa forma aqui, gente, só para destacar e vocês poderem resolver o problema depois, né? Aqui, ó, B21, que é o quê? A nossa célula verde aqui. Alterando que células variáveis? B20 e C20. Sujeito a que restrições? O D24 aqui, que é essa célula laranja, menor ou igual à célula E24 vermelhinha aqui. É o mesmo sinal aqui, tá vendo? E, finalmente, o D25 igual ao E25. Essa célula igual a essa. O que significa isso, né? É aquela coisa que eu coloquei a restrição de composição, que a soma dos dois produtos tem que dar 100%. Tá? Então, no nosso caso aqui, vamos lá, solver, resolver, pronto. Então, tá aí a nossa resposta, vai dar 0,58, né? Se a gente for colocar aqui em termos de porcentagem, vamos ver aqui. Vai dar 58% de carne de gado e 42% de carne de porco. Tá bom? Então, tá aí os problemas, né? Eu deixei a planilha em branco para vocês solucionarem, mas eu vou quebrar o galho de vocês e já vou deixar as planilhas já coloridinhas, bonitinha, para vocês poderem fazer, né? Logicamente, vão ter que implementar as fórmulas. E por hoje é isto. Conseguimos resolver a prova em 1 hora. E eu vou interromper aqui a gravação.